Muito boa tarde, metropolitanos e metropolitanas. Está no ar o nosso Roda Baiana de todos os dias, sua revista diária de arte, cultura, diversão, entretenimento, picardia, balbúrdia, chalaça e outras cocitas mais que a gente faz aqui, né? Há já quase 13 anos, em janeiro. Já pensou, gente? 13 anos já que a gente está aqui. Já uma década, quase uma década e meia. Impressionante. A gente muito feliz desde que recebemos o primeiro convite lá com Chico. Eu encontrei Chico numa festa, ele me disse assim: onde você está? A gente está por aí, fazendo umas coisas, não sei o quê, estamos até com a ideia. Ideia de quê? Disse, um programa de rádio. Um programa de rádio? Disse, não, a gente estava fazendo uns pilotos aí para ver se dá certo. Quem é? Eu, Fernando Guerreiro, Jonga. Você quer estrear que dia? Foi assim que a gente começou aqui na Metrópole. Então, a gente, desde lá que abre aqui esse horário, a gente começou de noite, vocês sabem. De noite, a gente até brinca de vida afetiva arrasada, Fernando dizia sempre, né? E a gente começou às 10 horas da noite, já tivemos um monte de gente na produção, só Babi que Guerreira segurou e foi até o fim. Já tivemos Renatinha, Cris. Quem mais a gente teve? Teve mais gente? Não, foi Cris, Renata e você, né? E aí, Cris foi para a vida dela de assessora, Renata foi para Neugibá e Babi está aqui com a gente. Se tornou sócia do empreendimento Roda Baiana. Danada. Crescendo aí como uma comunicadora, acessando outros níveis. Muito feliz pelo crescimento dela. E fazendo esse discurso todo aqui, estou recebendo 3 grandes amigos e personalidades, querida, linda, sempre de muito tempo, em vários momentos aí de tantos encontros pela vida, né? Jaqueline Sangalo, como vai você? Você está bem? Eu estou bem, André, muito feliz de estar aqui nessa rádio, que eu adoro, com esse programa amado por mim. Sou ouvinte fiel, estou muito feliz de estar aqui. Já vivemos muitas coisas juntas. Preciso começar Exatamente. dando meus sentimentos pela ida de nosso querido Jesus, né? E já agradecer aqui a João Clemente, que falou sobre o texto que eu fiz para ele. Não tem uma vírgula ali que não seja do coração, do que ele representou para a gente, da pujança que aquele cara trazia para as coisas. Eu me lembro até hoje, aquele negócio que eu contei é verdade. Né? Assim, João Clemente também, seja bem-vindo. Obrigado. Como está, querido? Boa tarde a todos. Está vindo aqui do Roda Baiana. É um prazer enorme estar aqui também. Muito bem, em várias dimensões. E também, André Dória, como vai? Você está bem? Obrigada, André. Obrigada por receber a gente aqui. Muito bacana. Vamos falar muito aqui sobre marketing político na era digital. Vamos falar sobre gestão de carreiras artísticas. Atenção, vocês, artistas, prestem atenção. Muita coisa que a gente vai desdobrar hoje aqui. Mas só voltando aqui para... Eu estava falando daquela história de Jesus que eu contei. É verdade, cara. Assim, ele tinha esse negócio de dizer assim, as pessoas se reúnem numa mesa... Elas se reúnem para comer. E aí ele chega numa das reuniões que a gente fazia dos empresários, ele chega com 2 frangos cheirosíssimos, daqueles de TV, né? Ele pegou na esquina, chegou na reunião, ninguém acreditou. Eu falei, tá aí, bora comer, porque aí a gente conversa melhor. Aquele jeito dele. Então, Jesus era frango com pão e Coca-Cola. Frango com pão e Coca-Cola. Tinha com a muito mão isso. mesmo. Essas coisas que foram... Isso mudou o comportamento, assim, as pessoas não falam isso como deveriam em relação a ele. Isso mudou o comportamento de gente que lidava com o sistema empresarial artístico. No Brasil inteiro, não é só aqui não, porque aquela loucura, porque assim, a gente tem que separar o que é loucura de doença mental. Loucura é ampliação do estado mental. É não fazer as coisas para caber dentro de uma caixa. A doença mental não, é uma patologia em que a gente conhece e sabe que existem vários tratamentos. Mas a loucura é sair, é tirar a gente. Só os loucos salvam ambientes extremamente quadrados, né? Então, assim, ainda bem que temos em todos nós um coeficiente de loucura. Cada um que analise o seu, né? Então, assim, o meu coeficiente é alto. Não posso dizer que não. Então, saber gerenciar o seu coeficiente de loucura é extremamente importante. E nosso Godo, querido Jesus Sangalo, tinha essa capacidade de usar a loucura dele em prol de
desdobramentos e negociações artísticas e pensamentos, se atirava, só aquela loucura seria capaz de levar a gente a alguns lugares onde a gente chegou. E quando eu falo a gente, é porque ele realmente foi, durante um momento, um player extremamente importante da música baiana e deve receber toda a nossa reverência por isso. André, Jesus... desculpe, Jacques. Pode falar. Não, por favor, Fala, depois Jesus, eu assim, falo. Depois eu falo. independente Bora da minha relação avançar. com ele, da minha amizade, da relação fraternal, Jesus foi literalmente o ponto fora da curva. Mesmo no boom do axé, com todo o crescimento, Jesus pensou além de Salvador e da Bahia. Então Jesus tinha uma coisa assim que eu achava engraçado. Ele falava assim, João, tem a Honda, tem a Toyota, por que não pode ter a Sangalo? Você tá entendendo? Ele tinha uma visão globalizada, Louca! Não tenho multinacional, medo, além de falar. de João, qualquer... E falava isso com verdade. Ele não falava desculpe assim... lhe interromper, que a gente coloca um peso na loucura que a gente precisa tirar. É uma estratégia louca. Em alguns momentos, apenas a loucura é revolucionária. Né? Então, isso é extremamente E ele importante. se incomodava com a limitação, porque assim, teve primeiro a Fonte Nova, né? Todo mundo saiu de um tipo de gravação de DVD, a gente foi para um estádio. Sim. Depois fomos para o Maracanã. Depois do Maracanã, fomos para o Madison. Ele falou, pô, negão, e agora? A gente vai para Vai fazer onde? o quê, né? E ele pensou em, acho que, se não me engano, enfim, em ter uma apresentação, uma estação espacial, cantando Imagine. E ali chamaram ele de louco, porque era uma brincadeira de 20 milhões de dólares. E o mais engraçado é que pouco depois a Virgin patrocinou, junto com a, se eu não me engano, com a Red Bull. Eu não sei se pode falar aqui o nome de... Pode, vai. Junto com a Red Bull. Não sei se foi Celine Dion, Sarah Brightman, alguém foi cantar lá na estação espacial. Não cantou Imagine, mas cantou. E ele olhava pra mim e dizia, você tá vendo? Tá vendo aí? Você tá vendo? E me chamaram de louco. E ele não tinha nada de louco. Mas Você ele era sabe genial que, mesmo, sabe? eu tive... Bom, entramos aqui porque eu acho que assim, gestão de carreira vai ser papo. Exatamente. E ele vai introduzir, né? Jesus está aqui. Mas eu só Jesus quero- está entre nós. Não me deixe em paz, Mas eu fica quero- me provocando, eu dou risada, está eu ainda entre falo nós. com ele. É. Outro dia eu disse pra Mônica, Mônica, eu tenho uma rotina domingo de acordar e botar som pra fazer minhas coisas, né? Eu tomar o café da manhã. Sim. E daqui a pouco eu me vi ouvindo um CD de uma cantora francesa, a Carla Bruni, né? Um CD maravilhoso, uns standards, acho que é Touch French, enfim, um CD maravilhoso. E eu senti, pô, mas por que eu tô ouvindo essa mulher? E eu comecei a pensar em coisas aqui, eu digo, pô, isso é Jesus me infernizando. E quando ele queria uma coisa, ele ligava e ele não se dava por vencido, entendeu? Aí mandava mensagem, obstinado. ouça isso. Até ele, eu disse, tá bom, tamo junto, vamos... Enfim, então ele está entre nós. Sim, ele tá Mas vivo. ele e vai estar dizia durante algumas muito coisas tempo. aqui que eu preciso falar. Diga, por favor, diga, senão eu Jaque. vou ter um negócio Diga, aqui. Jaque. Fale, Olha, Jaque, veja desculpa. bem, ele dizia o seguinte, Jaque, um bloco é o preço de uma Dolce Gabbana. Uhum. Então a gente é retado mesmo, vai retada. Falava isso. Claro. E a outra coisa é que na APA que você estava falando aí, eu fui a jurídica. Nós ficamos, é nós verdade. dois, eu e você, 3 anos liberando os espaços de evento. Isso. Inclusive o que acontece hoje, que é do Réveillon. Que ele dizia assim, não é possível que a gente não possa fazer show na praia aqui. A gente faz no Brasil inteiro. Então vamos buscar mecanismos. Lembra que foi esse e aquele Claro. inquérito lá que nós acompanhamos. Então, e ele dizia uma outra Um coisa. estudo que foi desenvolvido junto ao Ministério Público, falando exatamente do que ela está dizendo, para viabilizar os espaços de eventos em Salvador. Porque o que a gente tinha na época era não. Me lembro que muita gente falava, não pode. E onde é que pode? Então o estudo foi para isso. Eu lembro pra mapear onde é claramente que pode. Joaquim Neri, que eu respeito muito o jeito dele, estava conosco lá. Ele dizendo isso, eu só estou aqui ouvindo que não pode, eu quero saber aonde pode, onde Exatamente. podemos fazer show, que foi quando liberou a Praça Cairu, que passou a ser o Réveillon lá e outras formas de liberar. E a outra coisa que ele dizia, que eu digo sempre essa frase, é que a Bahia é Nova Orleans. No sentido de que não adianta dizer que a gente está fora do mercado, que o movimento acabou, porque aqui é musical. E é mesmo, André, eu acredito nisso, eu digo isso direto, né, André? Sim. Que aqui é um movimento constante de criação de música, de percussão, de novas modalidades, novas sonorizações com as antigas, com a valorização do velho misturado com o novo, com sair do lugar, né, de conforto, Claro. fazer coisas pontuais, que você já me disse isso algumas vezes. Lógico. Então ele falava isso, eu repito E de um isso diálogo direto. da iniciativa empresarial com a política social, que eu acho que é isso que a gente tem que também entender
que lugar que a gente atua e de que forma isso pode não só ser uma indústria que cresça, mas que desenvolva, né? Isso. Então, essa é uma... Crescimento é diferente de desenvolvimento. Acho que quando a gente aprende isso, que a gente vê as experiências que hoje a gente está no campo do mundo inteiro, não só aqui, né? A gente muda um pouco do foco, do olhar, e é um entendimento que todas as indústrias, é difícil você falar em indústria sem falar em lucratividade extrema, em extrativismo, etc., mas que a gente aprenda a que desenvolver faz com que toda aquela região seja diferente. Por exemplo, eu tenho feito aqui as rodas brincantes, que são encontros com educadores, pensadores do brincar. E trouxe aqui ontem uma pauta que eu fiquei muito feliz, um bairro de Recife, que eu não sei, passou ontem no Bom Dia Brasil com o Chico Pinheiro, eles celebrando muito que eles usaram todas as características da filosofia do brincar para remodelar o bairro para o foco da criança e do brincar. Primeira coisa que eles fizeram vamos ouvir as crianças. Primeira coisa que a gente precisa aprender, né? Vamos ouvir a criança, vamos ouvir o lúdico. Então, Jesus era uma criança, ouvir o lúdico. Primeiro, vamos sentar, vamos ouvir. O que é que ele tem para dizer? Eu quero brincar ali naquele lugar de amarelinho, eu quero brincar naquele lugar ali, eu quero que tenha um palhaço, eu quero que tenha isso desenhado na parede, etc. Eles fizeram exatamente assim, lógico que planejando junto, a partir dele se fez uma estrutura de planejamento e se transformou o convívio. As crianças pequenas e as crianças grandes, os adultos, estão vivendo nas ruas. Ou seja, É a sensação de pertencimento. sensação de pertencimento. Você se identificar com o local que você está, se sentir bem, tá entendendo? Para você não ter nenhuma limitação, nenhuma falta de opção. A gente viu agora essa tragédia em Paraisópolis. Quer dizer, uma das poucas opções de lazer, que ao contrário do que o pessoal está dizendo, que não é... Porque, enfim, eu não quero falar da ação desastrosa, mas ali era uma opção de lazer, ainda continua sendo batidão, é um traço cultural que tem que ser respeitado, tá entendendo? Porque tem a rave, tem blocos de carnaval e a gente não vê a polícia agindo dessa maneira. A gente viu a polícia entrando numa favela, tá entendendo? Onde a maioria é pobre, preta, todo esse histórico que a gente já sabe, para transformar isso numa tragédia, desnecessariamente. Tá entendendo, André? Então, assim, se você amplia essa opção de lazer, com essa questão também do lúdico mesmo, de valorizar o lugar onde você mora, enaltecer o sentido de comunidade, porque as pessoas vivem numa comunidade mesmo, claro que você vai propiciar excelentes momentos para aquelas pessoas que estão lá. Elas não vão nem querer sair. Aqui a gente faz algumas ações lá em Cajazeiras, se eu não me engano, um dos maiores bairros da América Latina, ou o maior bairro da América Latina, mais de 600 mil pessoas. Ali é uma cidade. É maior do que muita cidade da Bahia. Acabou de ter o Flim lá Flim, agora. tá entendendo? Foi uma experiência maravilhosa, né? Teve o Lázaro Ramos, teve Tiamar, enfim, uns youtubers aí famosos. Mas foi uma ação muito bacana que eu espero que replique para outros bairros. Mas Cajazeiras e Liberdade podem se proclamar independente. Sim. Pode reivindicar o status de município. Quanta coisa, Bandeira quanta riqueza. Tem gente vivendo lá que não sai de lá, que eu acho isso bacana. Claro. Mas essa ideia do ocupar a cidade é o que faz a cidade desenvolver, né? Quando eu voltei para Salvador, eu fui dar uma palestra e eu falando com as Voltou meninas. de onde, André? Eu voltei do Canadá. Do Canadá. Fiquei 6 anos lá. E, assim, eu sou uma baiana itinerante, né? Porque eu saí daqui com 3 anos, cresci em São Paulo, e nessas indas e vindas, morei em Malta, morei no Canadá 2 vezes. E São Paulo também tem uma outra cultura de você andar na rua, apesar de você ter muito carro, as pessoas têm aquela coisa da praticidade, de você ir à padaria. Sem praia também, né? Mesmo a questão da não tendo já é um hábito. Já é um hábito. Eu morei em Montreal. Montreal também. As pessoas em Malta, que é praia, são ilhas, você vai à rua. Então você quer morar perto da padaria, você quer morar perto do mercadinho. Eu sou pitubeira, igual a Jaque aqui. Então por quê? É um bairro que tem calçada, que eu não preciso pegar o carro se eu quiser ir à padaria, à farmácia. E exatamente, isso faz com que a cidade, a população, ela se sinta parte daquilo e comece a cuidar. Isso eu percebi muito trabalhando fora do Brasil. Eu fazia feiras também na Europa
no mercado de cosméticos durante 6 anos, e as pessoas, quando elas ocupam a rua, você tira o que há de ruim. O que é o há de ruim? Não é a pessoa, não é o mendigo, não é isso que eu estou dizendo. É aquele vazio que é ocupado, né, de uma maneira errada. Então, a pessoa cuida mais. Agora Você mesmo... promove convívio, que é o que a gente vem fazendo durante Exatamente. esse tempo todo, cada um dentro das suas ações. Promover convívio é fundamental. Eu Pô, me a lembro que a praça é um gente... exemplo disso. Numa Numa cidade solar como a nossa, as pessoas não continuam dentro de prédios e shoppings. As Exatamente. pessoas deviam conviver mais nesse sentido. As Exatamente. ações de rua são muito importantes. E a gente levou muito tempo em Salvador, e fazendo os links todos até para entrar aqui no assunto da gente. Vamos lá. A gente levou muito tempo com os espaços de convívio degradados em Salvador. Então, por exemplo, onde é que o menino de Itacaranha namorava com a menina da Graça? Na praia. As pessoas marcavam para ir à praia. Você conhece alguém que marcasse há 2 anos, 5 anos, 10 anos atrás, para marcar para ir para a praia? Terceira Ninguém ponte. marca. Terceira ponte. Então, ali era convívio. Praia era convívio. Né? Então, Pelourinho passou a ser um grande convívio da cidade. Né? E era De muito to- bacana. e é importante dizer, convívio é um lugar que abriga a maioria das classes. Isso é importante. Todos juntos e Exatamente. misturados. Não adianta você fazer. Não, convívio de iguais, tudo bem. A gente sabe que convívio de iguais continuam, né? Por aí, Aí virou com grupo, várias né, André? experiências. Virou clube, virou isso. Mas a rua é aquilo que a gente conversa assim, diz, nós temos um estado permanente de medo. Ou seja, se você perguntar a alguém quantas vezes você foi assaltado, vai ter gente que vai dizer 10, 15, 1, 2, nenhuma, talvez muito do que a gente pergunte saia nenhuma. Mas se você perguntar quantas vezes você teve medo de sair de casa, ela vai dizer 365 dias no ano. Aí eu vou fazer um adendo. É uma sensação constante que vai se multiplicando pelas atitudes. Por exemplo, estamos vivendo um momento em que dissemina-se na mente das pessoas um medo, um ódio, que a gente termina respondendo com ódio. Agora, sim, como Diga, mulher, André. né, eu fui educada por uma pessoa que vivia preocupado, porque eu sou a única filha. Então, Sim. a gente tinha essa preocupação em qualquer lugar do mundo onde eu estivesse, eu sempre estou preocupada. Então, assim, questão de assalto, tentaram me assaltar na Espanha, tentaram me assaltar, fui assediada no Canadá, Claro. fui perseguida. Então, você tem situações Não, e de tem risco outros em riscos. qualquer Outros lugar riscos além do assalto. mundo. Exatamente. Hooligans e outras coisas mais brabas por aí. Exatamente. Então, início, Eu tomei uma fui carreira, depois eu conto. cercada. Tomamos no aeroporto. Tomei uma carreira braba. Início, eu fui cercada por mendigos que iam me assaltar dentro da estação de trem. Fui salva por um senhor. Então, o perigo ele existe em qualquer lugar. A questão é, eu aprendi que é a sua postura em relação a isso. Você não pode deixar que o medo deixe você de ocupar mas a tem sua uma cidade. vírgula aí, Andréia. A situação de impunidade do que se faz. Aí eu concordo. A situação de impunidade. Concordo. A gente está entrando num papo aqui muito vamos- grande. André, eu só vai vou fechar junto. uma coisa aqui, vou lhe dizer. Diga. Nós somos extremamente ufanistas, defensoras aqui da cidade, do Brasil. A gente só fica bem aqui, nessa cidade, aqui, nesse país. E a Andréa pensa exatamente igual a mim. Então, eu não me sinto muito bem quando eu fico muito tempo fora. Eu fico com saudade daqui, eu quero encontrar aqui, eu quero estar no meu carnaval ali embaixo, vendo tudo, todas as coisas, com meus amigos de 35 anos de carnaval. Jobim, né, meu amor? Exatamente, eu quero aqui, eu quero estar Isso aqui. aí, a vida é essa. A vida é E a essa, saída ainda não é o eterna. aeroporto, viu? A saída vida é essa lutar contra a eterna estrutura. equação entre possibilidade e impossibilidade. Não adianta você dizer que a minha vida é um mar de rosas. Não é. Vai olhar mais fundo. E acho que o que a gente está vivendo um pouco hoje é um pouco disso. A gente chegou muito perto da realidade interior do outro, né? Não digo interior, mas da vida cotidiana. Então, na hora que você tem uma ferramenta, que você, por exemplo, eu sabia de João Clemente. Bicho, João é legal, bacana, não sei o quê. Mas tem umas coisas aí que as pessoas falam, tá, beleza. Mas eu não tinha acesso, né? Quando hoje você oferece a sua intimidade através de uma As rede redes social, sociais. de um zap, né? De ferramenta de comunicação direta,
você invade. É um caso que eu conto sempre. Há um tempo atrás, você, para ligar, para namorar uma menina de noite, você não ligava depois das 7 da noite, que o pai não deixava ela atender. É ou não é? Quer dizer, quem está ouvindo, a meninada aí não vai saber disso. Não vai entender, Não né? vai entender, mas é verdade. Adriano, Porque a eu tava gente só falando ligava pro pelo colega meu telefone. dos fiscais de Sarney, fazendo uma analogia. Sim. O cara tem 27 anos, ele João, me explica aí, eu só, vai dar um Google. E ele é um menino inteligentíssimo, né? Uma liderança de comunidade. Mas mesmo assim, pô, com 27 anos, João, o que é fiscal de Sarney? Eu digo, dê um Google aí pra você entender. Depois você volta pro nosso assunto. Eu tô vendo uma situação muito parecida de quem defende posições político-partidárias, né? Com aquela... Enfim, essa Aquele questão. isso aí. Bom, mas voltando aqui, então, para ligar de noite era brabo, bicho, porque o pai, que era daquela família reunida em torno do pai, do pátrio e o poder, e que dizia se podia ou não. Então você ligava e dizia, minha filha, agora, depois de 7 horas da noite, não vai falar. Muitos dos antigos sabem do que eu estou dizendo. Hoje, o menino de 12 manda um zap para a menina de... Desculpa, é um zap não, viu? É um DD. É um DD, Instagram, um direct. antigo. Que eu aprendi isso com minha filha Pode de ser. 13 anos. Ela não se comunica mais por zap. Pode ser no É pelo inbox. DD. E se Eu disse, for, o que é DD, minha filha? Pai, aqui é o Direct. direct. Eu digo, meu E se Deus, for você tá entendendo? gamer, é o Discord. O Discord, olha aí, ó, tá vendo? Então, formas de se comunicar, de se manter invadindo consentidamente a privacidade do outro. Nós estamos vivendo Sim. milhares de situações a partir disso. O mundo se transformou a partir disso e foi para a era digital, ao gancho massa para gente. Falou agora. E foi para a era digital e nós estamos falando aqui de revoluções em vários campos. No que a gente chama de marketing político, isso deve ter sido uma hecatombe. Estamos vivendo, deve ter sido, não, foi. E não Está foi sendo. só aqui, Está no sendo. mundo inteiro. E a gente ainda não entende muito, né, do que está acontecendo. O que está acontecendo e como é que o que é que vocês estão fazendo agora? É um workshop, um seminário? Expliquem Sim. para as pessoas. É um workshop, tá? Que a gente vai falar sobre comunicação inteligente. O que é a comunicação inteligente? É você pegar o SEO, análise de dados e tendências e estratégia. SEO é Search Engine Optimization, que é o quê? É a ferramenta de busca da internet. Um Tem sistema o de Google- busca. Exatamente. Ele funciona com o algoritmo. Então, você tem aí tanto o Google, você tem o Bing, que os gamers usam muito, principalmente Sim. as crianças, né? Você tem algumas, mas o mais famoso é o Google. E aí você tem ali como você manipular, né, a sua informação para que ela chegue no público que te interessa. Sim. Aí você tem as redes sociais, Facebook, que hoje é dono do Instagram, do WhatsApp. A gente teve algumas mudanças desde as últimas eleições, né? Hoje você não consegue mais fazer disparo manual no WhatsApp para mais de 5 pessoas. O que é interessante. Já é uma consequência dessa já. invasão de intimidade. Já. E aí você tem o posicionamento dessas redes. Por exemplo, o Facebook, né, acabou de tomar outra multa de 5 bilhões, mas ele ainda está resistindo, né, às consequências dessa... Por que foi essa agora, dos 5 bilhões? Ainda é um resquício do Cambridge Analytica. Opa. Então a gente tem aqui o resquício do Cambridge ainda vindo, porque são fatos novos. Você tem agora a China também com o TikTok e com outras plataformas. E o que aconteceu? O Facebook ele teve um momento, porque a denúncia começou em 2015, mas só veio mesmo, né, à tona, todo o escândalo, em 2017. Então ele teve um tempo ali que ele poderia ter dito, ok, realmente estamos... disponibilizando dados, a gente permitiu que a Cambridge usasse, mas vamos tomar nossas precauções. O que eles fizeram? Eles contrataram um RP famoso para falar mal de quem estava acusando eles. Não. Eu trabalho com gestão de crises há 20 anos. Falo, não, amiguinho, não é assim que se faz. Mas, É legal explicar para as pessoas que estão ouvindo. Muita gente ouve falar da Cambridge Analytics, etc., mas não entende bem o que é que aconteceu. O aproveitamento de dados. Explica um a pouco. questão é o Deixa eu seguinte... só fazer dar uma Vai lá. rapidinho.
Tem um filme, né, interessantíssimo, Tem. né? Na internet, o Privacidade Hackeada, que Claro. diz exatamente. Exatamente Quem o que quiser é. saber o que Muito. foi que aconteceu, o que está acontecendo na era digital, principalmente no uso político dos dados privados, assista esse filme aí, que é uma aula. Isso. Exato. Inclusive tem o Martin Moore que lançou o Democracia Hackeada, né? Que é exatamente Sim. em cima do Cambridge. O que acontece? A questão não é você recolher os dados. Porque todo mundo sabe que cada dia mais, hoje Claro. mesmo saiu uma notícia sobre as televisões compradas na Black Friday americana, que já vem com câmera, com tudo, ou seja, é um monitoramento 24 Big horas. Brother, né? É um Big Sim. Brother. E aí a questão não é você ter, mas se a pessoa souber. A questão foi que as pessoas não sabiam para que estava sendo usado aquelas informações. O mesmo aconteceu aqui no Brasil. A utilização Exatamente. direcionada dos Exatamente. dados. Direcionar informações de acordo com a conveniência para aquelas pessoas que do nada começaram a receber uma gama de mensagens assim e começaram a ser influenciadas. Esse aqui é o grande problema, né? Você roubar os dados e uma coisa é eu fazer uma compra na passagem de avião e ficar recebendo depois 200 Primeiro, links já lá. entender que você tem essas informações a partir de um algoritmo Sim. direcionado para, né? Então, assim, você acha que aquele é um movimento espontâneo da vida E e não é. não é um movimento Não é. espontâneo. E se a gente da voltar, vida, por é um exemplo, movimento direcionado pelos interesses de Exato. E às vezes a Exatamente. coisa acontece de uma Algoritmo. forma ingênua, né, Débora? Porque, por exemplo, o primeiro grande sucesso da Netflix, o House of Cards, não escolheram Kevin Spacey aleatoriamente, não. Ele era simplesmente o ator mais buscado nos filmes da Netflix. Exatamente. Então começou a se montar ali todo Sim. um elenco através disso. Foi um sucesso retumbante. Além de ter Exatamente. um Eu excelente trouxe até roteiro, né? essa pesca aqui para explicar, André, é o seguinte, quando Você eles... pode explicar depois dos À comerciais, ó? vontade. Baixou o Gugu aqui em mim. Deixa eu ir para os comerciais, a gente volta daqui a pouco, conversando hoje com Andréia Dória, Jaqueline Sangalo e João Clemente, que eu explico as atuações de cada um durante, mas vocês já estão vendo que a gente está desenvolvendo o tema a partir de um workshop de marketing político, de comunicação inteligente, que vai acontecer quando, por favor? Dia 14 de dezembro. 14 de dezembro, onde? No Tropos Coworking, ali no Rio Vermelho. Ok. E para as pessoas irem, qual é elas A se gente está inscrevem? vendendo as inscrições pelo Simpla. Simpla. Isso. Pronto. Entra no Simpla e bota lá. Marketing político na era digital, da Dória Sangalo. Pronto. Vamos para os comerciais e a gente volta daqui a pouco. Eles têm um outro workshop chamado Gestão de Carreiras. Gestão de carreiras, redes e plataformas, que a gente também aborda essa questão do SEO. Você pode ir lá também para se informar. Vamos para os comerciais e a gente volta daqui a pouco. Até já. A roda aqui é do povo, onde se diz o que diz. Roda Baiana, a rádio da cidade, Metrópole FM. Neste Natal, venha viver novas experiências no Shopping da Bahia. Somos nós que fazemos o Natal. Venha aproveitar a super, hiper, mega incrível Noelândia, com a Livronoiteca, a Lumilândia e o Fabricatório de Neve. Curtir a espetacular parada Estrelas de Natal todos os domingos. Trocar suas notas por deliciosas estrelas de pão de mel da Balduco. Natal Shopping da Bahia. Sua luz faz nosso Natal brilhar. Final de ano se aproximando e nada melhor do que celebrar a moda argentina. Montamos seu pacote conforme sua necessidade. Desfrute do sabor argentino sem sair de Salvador. Venha comemorar com seus amigos no Ricom Bueno, sua autêntica parrilha argentina em Salvador. Cortes selecionados como bife de ancho, chorizo e lomo, feitos à melhor moda argentina na brasa. Ricom Bueno, sua autêntica parrilha argentina na Pituba. Praça Ana Lúcia Magalhães 600, telefone 3016-2016. Um ambiente aconchegante e climatizado para você desfrutar o melhor da culinária multicultural aqui em Salvador. No Bela Bistrô, você encontra uma variedade de pratos de diversas partes do mundo. Uma adega selecionada com rótulos para todos os gostos. Informações no Facebook e no Instagram. Bela Bistrô, Rua Minas Gerais, Pituba. Reservas 3345-2598.
O NASCE dá apoio à luta de milhares de crianças contra o câncer. Dá assistência integral a pacientes do interior e seus responsáveis. Oferece hospedagem, transporte e alimentação adequada. Além de apoio psicossocial, nutricional e pedagógico. E faz tudo isso com a ajuda de pessoas como a gente. Doe alimentos para o NASCE e entre você também nessa corrente. NASCE. Informações 33224198. Apoio Metrópole. A cultura da Bahia vive! Em dezembro, Concha Negra apresenta Ileaie e Daniela Mercury. Dia 7 na Concha Acústica. Ingressos no local, saques Barra e Bela Vista e pelo ingresso rápido. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Eu me capacitei para ensinar crianças com deficiência. Eu fiz reabilitação depois de um acidente. Eu sempre faço meus exames de laboratório lá. E o teste do pezinho do meu bebê. Todo ano, mais de 340 mil pessoas em toda a Bahia contam com a APAI. Agora, é a APAI que conta com você. Para continuar esse trabalho, precisamos reformar o complexo de saúde, onde irão funcionar os laboratórios, ambulatório, reabilitação, consultórios e muitos outros serviços. Acesse apaisalvador.org.br e faça sua doação. Boa tarde. Boa. Boa comida. Muito boa. Boa música. Oh, que é boa. O clima do Salvador Boa Praça está de volta na cidade. Nos dias 14 e 15 de dezembro, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, tem edição especial de Natal da nova temporada do evento mais de boa da cidade. Salvador Boa Praça, edição especial de Natal. Gastronomia, moda e diversão para todo mundo. Siga nosso Instagram, @SSA Boa Praça e fique por dentro de tudo. Anote aí, dias 14 e 15 de dezembro, Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba. Não perca, venha de boa. Apoio Boêmia, a única puro malte que é boêmia. Shopping da Bahia, Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. A roda aqui é do povo. Onde se diz o que diz, estamos recebendo aqui Andréia Dória, sócia da Dória e Sangalo. Jaqueline Sangalo também é advogada, formada pela Faculdade de Direito da UFBA, ativista de tantos pensamentos aí do mundo dos eventos. João Clemente, também administrador e pós-graduado em marketing durante muito tempo. E agora, João, você está numa atividade também ligada à política mais efetiva, né? Eu estou como assessor direto do secretário estadual do Chegue mais perto do secretário estadual do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, que é, que é do PSB. A gente está aí aprendendo, né, principalmente com essa lição que a gente teve agora do vazamento de óleo nas praias. Enfim, está sendo uma experiência bem gratificante. E junto com Deia e com Jaqueline, a gente fica trocando essa ideia sobre carreiras, sobre planejamento de carreiras. E vocês juntos elaboraram um workshop que vai acontecer no dia 14 na Tropos. Isso. E no dia 18 a gente tem o de gestão de carreiras na Pituba, no coworking ali na Orla. Tá. As pessoas podem entrar no Simpla, quem quiser e tiver interesse em participar. Sim. Senhores políticos, candidatos a candidatos, você que pensa nesse momento em ingressar na intermediação oficial de conflitos humanos, que é a política, né? Dito pelo próprio Pepe Mujica, que eu achei lindo quando ele disse assim, olha, se a gente vivesse num Olimpo só de deuses, a gente não precisava da política. Mas como a gente não vive e os conflitos humanos existem, a gente precisa de uma arte para intermediar isso. Né? E a política é uma delas, só para a gente não esquecer. Então, muita gente está afim de entrar na política e já está afim de entrar na política usando as ferramentas do marketing digital. Ou seja, é possível que você hoje queira estar no sistema político, usar muito pouco do que aí está e usar o marketing digital para influenciar pessoas a votarem em você. Como é? Falem aí sobre isso. Deixa eu só fazer uma consideração sobre isso, André. Repare, na minha visão, o que eu acho é o seguinte, dentro do que se propõe a reforma política,
eu sempre fui um entusiasta do voto distrital. Eu acho que é um dos mais honestos, no sentido de você não estar sozinho sem sua representatividade, né, regionalizada. Só que hoje, com o advento da tecnologia, das redes sociais, para mim isso já aconteceu. Então, o que é que eu venho sempre discutindo com um político? Eu digo, o WhatsApp, que é utilizado aqui no Brasil por 102 milhões de pessoas, quase metade do Brasil usa o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação. Você permite uma comunicação direta entre o eleitor e o político, não é nem o candidato, e o político em si. E tem um dado que eu li recentemente, que 30% dos senadores hoje, eles estão se movimentando muito pelo que as bases, o seu eleitorado, está trocando ideia, e não mais porque o líder dele está querendo colocar como pauta. Então o Congresso está passando por um momento assim, meio que estou perdido, porque a gente está combinando aqui com os líderes, chega na hora da votação, sabe, temas polêmicos, como aborto, homofobia, se é crime, se não é crime. Você acha que fez um acerto ali para aquela pauta ser votada, e daqui a pouco ela não passa. Mas aí é uma visão simplista, né? Você está falando sobre o ponto de vista de ter uma mobilização pelo canal de acesso direto. Não, na realidade... Eu estou falando de visão simplista porque no meio disso tem um monte de interesses. Não tem, mas entenda. absurdos. Mas o que é que estão vendo hoje? Que o meu voto está vindo agora e a minha comunicação está sendo quase toda pelas redes sociais. Então, nas redes sociais eu me exponho e a pessoa... que tem um monitoramento mais forte. Exatamente, das a pessoa pessoas. me acha, sabe como se comunicar comigo, vê o meu posicionamento, seja através do Twitter, através do Facebook ou do Insta, que são os mais acessados, tá entendendo? E me cobra por aquilo. Então, assim, na próxima eleição eu já estou sujeito àquele julgamento. Ser político na era digital... Não é para qualquer um. Aquela questão de digital. Daqui a 4 anos eu volto, acabou. As pessoas vão ter que conversar muito mais ainda, tá entendendo? Essa interlocução vai ser cada vez maior e o político vai ter que estar preparado, primeiro, para assumir a sua postura, a sua bandeira, tá entendendo? Assim, olha, eu sou a favor ou não do aborto, do LGBT, da arma, etc e tal, e ser cobrado por isso. Ele não vai poder mais dizer assim, não, eu não disse isso. Disse. Está registrado, meu amigo. As pessoas vão replicar. Ele vai voltar a ser o que ele deveria ser. Exatamente. Ele tem que ser um representante do povo. Né, João? Antes era depositado em cartório. A minha proposta, a minha bancada. Essa bobagem. Agora é na internet. Agora não, né? agora o tribunal é a internet mesmo. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho que, assim, os rincões que... não, cara, vai lá e vai dizer assim, olha, você não está fazendo isso. E vai estar sendo cobrado. Eu tenho essa experiência, eu estou sendo cobrado. São 417 municípios na Bahia e a gente é cobrado assim por assistência, porque a gente não foi, porque deixou de fazer, porque deixou de atender. O que é que está acontecendo por todos os municípios? E antigamente esse canal não existia. Mas exatamente, isso é que é o justo, isso é que é a democracia para mim, é nisso aí. Mas o erro era exatamente esse. Os políticos estavam muito focados, eu falo que os políticos, a população já está no século XXI, os políticos ainda estão no século XX. Eles estão sempre focados no marketing eleitoral. Não, hoje a gente tem que fazer marketing político, que é o quê? Exatamente um brand do político de... a longo prazo, pensar quem sou eu hoje, quais são minhas propostas, quem não se posiciona, posicionado está. É um velho ditado que diz tudo na questão da política, né? Então, é você fazer um trabalho constante e saber exatamente com quem você está falando. Lembrando que, se eu sou um político, eu não posso falar só com quem tem 70, com quem tem 60, com quem tem 50. Eu tenho que pensar que eu tenho que falar também com quem está vindo. Né? Você tem a geração alfa aí, que daqui a alguns anos já vão estar voltando. Você tem os millennials. E são pessoas que têm uma outra visão de mundo. Os millennials, enquanto a geração X, a gente aqui, eu que sou a raspa do tacho, né, como diria Renato Russo, geração Coca-Cola, a gente foi uma geração mais materialista, porque viemos dos baby boomers, né, que é uma geração que nasceu dos filhos da geração perdida. Então, historicamente, se você analisar, tem sentido, o objetivo de cada geração tem um sentido histórico. Os millennials, não, eles são questionadores, eles não querem esse sistema. E a geração alfa vem aí para falar, não, o meio ambiente é importante. Sim. Nós vamos, porque eles que vão sofrer as consequências do que a gente está fazendo, do que foi feito. E a partir disso, mobilizações fortíssimas são feitas. Fortes, e o político se vire, porque se ele não corresponder a essa expectativa,
ele dança mesmo. É isso? Exatamente. E outra coisa, o partido político, a gente estava conversando sobre isso, ele tem que pensar em sucessão. Como as empresas pensam, como as famílias que gerem empresas pensam. Não tem mais como fugir disso. Isso seja na música, na política, você tem que pensar no segmento, no sucessor, na sequência. E a gente comenta muito da bolha, dos políticos ficarem falando para suas claques, falar dentro de bolhas. Eles têm que falar fora das bolhas. Não adianta você ficar se comunicando com um segmento tal, porque ele vai me aplaudir, porque ele acha, tá vendo o que aconteceu? Então, eles só estão falando entre os próprios grupos. A Andréa fala uma coisa que eu gosto muito. Ela fala, estão todos preocupados com a polarização. Quem vota é o voto mediano, é quem está no meio. Ninguém está fazendo um direcionamento para isso, mostrando a sua verdade para isso. Eu gosto disso que ela fala, que olha, se preocupe com o do meio. Os resultados que surpreenderam as eleições passadas, e até nos Estados Unidos também, foi exatamente focado no mediano. Foi uma tática de guerrilha, né? Porque eles não tinham aquele poderio da mídia grande. O que eles fizeram? Vamos falar com quem está indeciso. Vamos pegar quem? E isso você faz através do SEO. Mas para você fazer através do SEO, não é só jogar o conteúdo, é você saber que conteúdo. Então, a partir do momento que eu consigo cooptar uma pessoa de uma família, um homem de 60 anos, vamos botar um tipo aqui, branco, ou uma mulher, eu consigo cooptar com a mensagem que ele, né, que interessa a ele, ele vai compartilhar aquilo, que é uma máxima da comunicação. Se antes eu influenciava 5 pessoas, eu vou influenciar agora 1.000, 2.000, 5.000, 40.000, dependendo de quantas pessoas, né, estão ali na minha rede. Então, mudou isso. Nós estamos falando o seguinte, os estudiosos, me corrija se eu estiver errado, sempre dizem que o seguinte, ganhar a política é a arte de influenciar indecisos. Ou seja, e no Brasil e em outros países, geralmente é uma tendência mais à direita, uma tendência mais à esquerda e um centrão de indecisos, vamos assim dizer. Exatamente. Né? Então, o que a gente está falando aqui sempre foi um artifício da política influenciar pessoas e, principalmente, a percepção da verdade. O que tem de diferente nesta eleição? Como é que essas ferramentas fizeram com que isso que sempre existiu, que é chegar na percepção das pessoas e transformar o seu voto por isso, não é? Então, você percebeu que o que estou dizendo é a verdade, não é? Então, venha por ali. Eu acho esse termo verdade, André, forte. Ótimo. Tá entendendo? Porque isso, na realidade, para mim, não é a percepção da verdade, é a percepção do meu ponto de vista que se identifica com você. Então aí rolou a enxurrada de fake news, foi de kit gay, a mamadeira de piroca e o que a gente imaginar, tá entendendo? Por quê? Porque tem uma classe conservadora, o Brasil é conservador, é classe média mesmo, conservadora, tá entendendo? E outros traços aí. Então, a direita percebeu isso e foi para cima. Então, assim, teve a onda do antipetismo, mas teve a onda também do antissistema. E a mudança, tá entendendo? Porque candidato de direita com mais expressividade tinha. Mas, enfim, veio um que conseguiu falar e falar de uma maneira sucinta, que todo mundo entendeu, como você estava falando aqui antes. Como é que a gente entende isso? Por exemplo, qual é o plano de governo de combate, de segurança do atual governo? Vou botar uma arma em sua mão. Todo mundo entende isso, meu amigo. Claro. Você não fica falando da filosofia de que, olha, vamos armar, vamos equipar, vamos... Não, eu vou botar uma arma em sua mão e quem entrar em sua casa, você dá tiro e se defende. Isso é um problema. Então, você está me dizendo... Eu fiz a pergunta de propósito. Cada um pode responder do seu jeito. Quando eu falei de percepção da verdade. Porque é isso que a gente está vivendo, né? Então, assim, eu costumo dizer sempre que, assim, mentir é verbo, é ação. Se movimenta muito mais rápido do que verdade, que é substantivo, não tem verbo. Verdade é pétrea. Então, verdade só tem uma. E você vai descobrir mais cedo ou mais tarde da pior maneira ou da melhor maneira. Paciência. A questão aí não é só... porque, vou voltar aqui. Eles pegaram, por exemplo, a classe média. Eles identificaram o quê? O que essa classe média estava ressentida? Economia. Crise geralmente atinge a classe média primeiro. Claro. Né? Sempre. E também um discurso que via a classe média é inimiga. Gente, a classe média não é inimiga, nós somos uma população.
né? Então, a gente tem que fazer com que essa população, aí eu vou dar uma polemizada, a gente tem que fazer essa população entender que ela toda faz parte de um sistema. Então, o povo não pode ser inimigo do povo, né? E a mensagem foi direcionada exatamente no que pegavam para eles, que era o quê? A parte econômica. Então, muita gente que fez a sua escolha, não fez a escolha em cima dos extremismos, fez a escolha em cima do meu bolso, como a gente brinca. Do meu bem-estar, né? Os americanos, por exemplo, eles não são obrigados a votar. Você quer ver americano em massa votar em eleição quando está em crise econômica? Se aumentar o combustível. Se aumentar o combustível, o presidente cai. Se não, estão lá na casinha dele. Do sapo, né? Não vou sair na neve para votar, E a exceção nesse caso foi a eleição de Obama, né? Porque os negros, pela primeira vez, votaram mais do que os homens. As causas... Mas, André, eu queria falar as causas fazem com que as pessoas estejam mais honestas com suas posturas. É isso que você está dizendo? Sim, agora sim. Eu quero dizer, o Ronaldo Lemos, lá do ITS, que está sempre no Fantástico, ele fala que o Facebook dá a você o que você gosta, que é você mesmo. Tá. Então, isso é usado como ferramenta. Algoritmo é propriedade industrial. Sim. É um sistema registrado, feito pelo Facebook e por todas as empresas que usam ele, para ganhar dinheiro. Então, são empresas.com privadas. Não é direito público, não é cultura pública, não é nada disso. São empresas privadas que ganham muito com isso. Então, elas verificaram o que a classe média queria ouvir e disse, tome. E vou agradar aqui agora quem gosta de bola, quem gosta de xadrez. Então, foi feito para isso. O que nós precisamos sentir, André, é qual é o tamanho da manipulação que você tem hoje sentido e sofrido desde o seu celular. Quanto tempo você olha, quanto tempo você se afasta. Já há uma corrente dizendo, olha, depois das 9 já não atendo mais telefone ou não vejo mais Dando app. limites. Dando limites. E por quê? Porque essas ferramentas, elas vão intervir diretamente. Ele falou de House of Cards, que eu queria voltar um pouquinho. O que foi feito nessa série? A Netflix passou a produzir séries. E ela disse assim, quem é o ator mais assistido? Foi Kevin Spacey. E pegou o diretor também mais assistido. Só que o que eu quero falar aqui são os números. A primeira temporada ele tem 15 milhões de espectadores no mundo inteiro. Isso é muito. Eles vão perdendo. Não adianta você também fazer essa encomenda, que é isso que eu quero falar. Não adianta você impulsionar, pagar no YouTube, no Facebook, porque tudo isso é impulsionado também, que é uma verdade que a gente pode discutir adiante, mas não adiantou ele encomendar essa série, ganhou muita grana com as 3 primeiras temporadas. A partir da 4ª, as mulheres passaram a não assistir mais, porque tinham poucas mulheres, que é o que a gente fala de tendência. E, a partir daí, eles despencaram, mas despencaram para uma audiência que ainda é muito grande, para 4 milhões, depois foram perdendo até chegar a 2,9 na 6ª temporada, que já não tinha Kevin Spacey. Então, não adiantou ele fazer a fórmula, que ela não se manteve, porque eles não souberam reanalisar os dados que tinham. Ou seja, a mesma coisa de goela abaixo. Toda vez que você tenta goela abaixo introduzir um conceito, um produto, não sei o quê, se não houver nele algo que ressoe por tantas pessoas, ele vai decair de qualquer jeito. E o Kevin Spacey ainda teve a questão do processo, né? Assédio, do assédio. Claro. Então, o movimento... Né, a gente já estava no Me Too, né, que foi assim, a 4ª onda feminista, ela veio e assim, aviso, é tendência que, perdão da palavra aqui, que as mulheres não vão voltar para a cozinha, que os pretos não vão voltar para a senzala e que as minorias, na verdade, são maiorias e que vão atrás dos seus direitos, sim, porque a gente quer uma sociedade igual para todos. E igualdade não é comunismo, né? É você desenvolver não é nem igualdade, o país. É equidade, né? O termo mesmo é equidade. Exatamente. Porque igualdade você dá tudo para todo mundo, mas em condições diferentes. Então, equidade não, é você dar as mesmas condições para todo mundo aí estar usufruindo de tudo da mesma maneira. Se o conteúdo não tivesse agradado as pessoas na eleição, a daqui também, não se sustentaria apenas ele estar incentivado, porque foi incentivado. Sim. Mas aí Vem aí, né? deixa eu trazer vocês para um campo mais prático da aplicação. Vem aí uma eleição em Salvador que vai ser... Promete, talvez, né? Não, talvez referência para o Brasil inteiro. É lógico que vai ter no Brasil inteiro, mas em Salvador em específico nós temos 2 correntes.
né, diferentes, uma no estado, uma no município. A eleição do município é fundamental para 2022, o postulado do estado. Ao mesmo tempo, a corrente política do estado precisa ganhar o município, porque senão... E aí vamos entrar num momento terrível, né? Como é que o político médio... Porque vamos entender, tem ali aquele cara que não sabe muito bem como se comportar. Mas justamente por ele não saber, me parece que algumas pessoas que são ignorantes, vamos dizer, não é nas ferramentas, mas no comportamento político. Aquele iniciante Desconhecimento que tá mesmo, né? Desconhecimento mesmo, de não saber. Desconhecimento. Isso aqui na Bahia não funciona assim, não. Isso em Salvador funciona diferente. Esse cara talvez seja o momento dele. O que vocês acham com relação a poder falar com os públicos de um jeito mais diferente? Olha, política é uma profissão, né? Vamos falar assim. Então, o que você tem aí você tem que se profissionalizar, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que estudar, você tem que ter uma equipe. Eu queria mudar um pouquinho isso, assim. Será que político é uma profissão ou é uma atuação profissional? É uma atuação profissional, vamos lá, você está certo. Porque... Eu não concordo com a questão do político sem profissão. Na verdade, é uma atuação profissional, mas o histórico brasileiro virou uma profissão. Eu sei disso. Então a gente acaba falando isso, porque virou uma profissão. A gente precisa recuperar alguns temas que são fundamentais. Né? Esse por exemplo, político não é profissão. Não é político é atuação contribuir. Não pode atuar amadoramente, até pode. Exato. Mas os preços são grandes caríssimos. E muita gente que entrou na política para uma atuação amadora tomou tanto na cabeça que muitos morreram, muitos adoeceram, muitos não sobreviveram a lidar com a profissionalização dos aspectos de atuação política. Para mim, um dos exemplos mais emblemáticos foi Antônio Remiro de Moraes, empresário bem-sucedido, bilionário, concorreu à Prefeitura de São Paulo e não aguentou. Depois disso, foi escrever peças, foi fazer o que ele deveria ter feito. Continuou na empresa dele, tá entendendo? Ele não tinha estômago para a regra do jogo e nem entendia como era a regra do jogo. Ele achava que simplesmente por ter um caixa abastecido seria prefeito de São Paulo e não foi. Não é assim. Eu agradeço que você pontuou isso. É uma percepção porque, que a gente precisa. Não, tem que deixar claro mesmo, porque não é um direito dele. Político realmente não é uma profissão, mas você tem que se profissionalizar, porque você está ali cuidando de uma cidade. Eu entendi o que dinheiro, você disse, eu só somei, porque eu acho que o que você está falando é um comportamento de empresa, né? Uma cidade tem que ser bem gerida, uma cidade tem que dar resultado, uma cidade, o cidadão espera isso porque paga seus impostos. São impostos compulsórios, então a gente tem que ter tudo isso em retribuição. Olha, eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu morei no Canadá, eu estava num ônibus de excursão para a cidade do Quebec e o motorista do ônibus falou: nós aqui pagamos somos os mais tributados do mundo, um dos mais tributados do mundo, mas pagamos com orgulho porque vemos resultado. Você morando lá, você vê que tem algumas falhas no sistema, o resultado não é assim 100%, mas tem resultado. Então você consegue viver com um mínimo de dignidade se você não for rico, né? E é o básico. Se você paga o imposto, aquele dinheiro é público. O dinheiro não caiu do céu, não foi o político que deu. O dinheiro vem de um imposto. Então, como é que a gente administra esse imposto? Agora, esse novo político, ele não pode ser oportunista. Porque o boom, assim, o que aconteceu nas últimas eleições, as pessoas já entenderam. As empresas, o Twitter já... Vamos ver se entenderam agora na próxima eleição, vamos ver se vai ter uma renovação de verdade, né? Porque se fala tanto de renovação. Meninas e meninos, eu preciso agora concluir, não tem jeito. Vamos lá. Andréia, desculpe interromper, mas assim, papo maravilhoso e necessário. A gente pode, inclusive, convocar aqui para discutir de novo sobre a situação política, sobre as carreiras artísticas. Eu só queria chamar a atenção para vocês. O programa de hoje não foi para o YouTube, ele está sendo gravado e depois ele vai ser exibido na reprise. Você pode assistir pelo YouTube também. Já está rolando, inclusive, não? Vai ser. Daqui a pouco você vai poder acessar e ver
pelo YouTube. Tem gente me perguntando aqui, não está rolando no YouTube. Então, essa discussão você vai poder acompanhar depois e ver todas essas beldades que aqui estão. Eu queria só pedir que vocês convidassem o público para quem quiser comprar, né? E estar participando. Só vai ser participação presencial ou também online? Esse é presencial, que a gente quer exatamente... Depois vocês abrem para online. Exato. A gente é dia 14 de dezembro, a gente está no Tropos Coworking com o curso de marketing eleitoral na era digital, e dia 18 de dezembro a gente está na Pituba, no Coworking, com o curso de gestão de carreiras, redes e plataformas digitais. No do marketing digital eu estou com a pesquisadora da UFBA também, Carla Rodrigues, né? E no de gestão de carreiras sou eu e Jaqueline Sangalo, tá? E eu quero agradecer também a Carla Rodrigues pela confiança de estar trabalhando com a gente. Andréa, João e Jaqueline, um grande abraço para vocês, um beijão, obrigado por vocês terem vindo, boa sorte nos workshops. E vem aí Stephanie Suerdick, Zé Medrado e o Sintonia. Até já, minha gente. A roda aqui é do povo, onde se diz